Bom, pessoal, chegamos à carta da Torre. Então, a Torre oferece a oportunidade de uma vida longa e feliz, mas se está próxima das nuvens, prenuncia doença e, de acordo com as circunstâncias, indica mesmo a morte. Conceito trazido por Philippe Lenormand em 1846. Então aqui, ó, gente, uma palavra bem forte que a gente vai ter na carta da Torre é longevidade, tá? Memorizem isso. No Lenormand, ela vai vir representando estruturas, autoridade. Ela também fala em isolamento, instituições, limites, tá? Ela indica ambientes formais, como empresas, escolas, hospitais, órgãos governamentais, locais com hierarquia e regras, tá? Pode falar também em burocracia. Também simboliza solidão, reflexão, proteção ou distância emocional. Pode sugerir a necessidade de distanciar-se, estabelecer limites e buscar reconhecimento e autoridade em alguma área da vida. Isso quando ela estiver na casa de conselho. Ela fala também em grandes ambições, tá? Além disso, ela pode indicar um isolamento social ou a busca de espaço e tempo para pensar e se organizar, tá? A torre vai representar solidez, estabilidade, estrutura duradoura. Então, pausa aí, gente. Assim, ó, o que acontece, tá? Como eu falei, a carta da torre, ela vai falar de longevidade, tá? Então, assim, ó, o que acontece? A gente, quando a torre está longe, distante, tá? A gente enxerga a longevidade dela, o final dela, né? Assim como afasta solidão, afasta isolamento, né? Trazido pela carta da torre. Quando a gente tem as nuvens, a gente não enxerga a longevidade da torre, a gente não enxerga o final da torre, a gente não enxerga o topo da torre, as coisas ficam embaçadas, tá? Então a nuvem, ela costuma trazer essa tendência negativa para qualquer carta, como nós já vimos, tá bom? Então, lado escuro voltado para a torre, então as coisas vão perdurar por um tempo. Lado claro das nuvens voltado para a torre será de curta duração, tá? Então guardem a regrinha da nuvem sempre, tá? Ela é muito certinha, gente, é muito correta essa leitura que a gente faz com a carta da torre, com a carta das nuvens. E as nuvens próximas da torre pode falar em doença, tá? Porque além de tudo, a torre vai nos remeter a esses órgãos, essas instituições, inclusive hospital, tá? Principalmente se estiver perto da carta da árvore, ou descrita pela carta da árvore, ou descrevendo, melhor, descrevendo a carta da árvore. Tá? Então, descrevendo a carta da árvore próxima de nuvens, a gente vai ter uma doença, pode até falar em morte, é uma doença grave, principalmente com o lado escuro das nuvens. Apesar de que você também pode fazer uma conexão, tá? Que uma doença grave, ela também pode findar em morte, tanto que temos as cartas das nuvens, né? Então, a gente também tem pelo lado claro, lado escuro, quanto tempo isso leva, tá? A gente também tem que ver depois o desfecho, o que acontece depois do passar das nuvens, né? Então, a gente tem que ter essa atenção. Quanto mais longe também a carta do caixão, melhor. Ali a gente usa técnicas de distância. A técnica da distância com a carta da torre, ela é muito boa, tá? Então, a torre, quanto mais longe do nosso consulente, melhor. Outra coisa, tá? É que quando ela está tocando a carta do consulente, ela vai descrever ele como uma pessoa solitária, solteira, né? Mas continuando aqui da torre, a gente tem que ela representa também órgãos governamentais, lugares com burocracia. Uma palavra-chave para ela é regras, né? A gente pode ter aí as regras da empresa, a regra de uma instituição, a regra de uma determinada coisa que o nosso consulente tem a fazer também,
tá? E quando ela está na casa de conselho, ela também vai falar em virar-se para dentro de si, né? Porque uma das outras circunstâncias que a gente tem na carta da Torre é a solidão. Quando mal aspectada. Nós já vamos ver isso, tá? Então, assim, todas essas são representações para a carta da Torre. Tá? Ela é uma carta importante na leitura, como todas as outras, tá? A gente não pode subestimar as cartas. Então, se você tem dificuldade com o significado de uma carta, se detenha mais, estude mais sobre ela, aprofunde mais os seus conhecimentos, faça os exercícios, faça a ficha técnica dessa carta, tá? Aqui vocês ganham a ficha técnica, então estudem a ficha técnica dela, procurem aplicar nos diferentes contextos, para não serem surpreendidos com aquela dificuldade de interpretar a carta da Torre. Façam um exercício, coloquem a carta da Torre e vão colocando uma por uma do lado direito dela, vão colocando acima, vão colocando abaixo. Lá no módulo 2 vocês vão aprender essa técnica de cima, baixo, antes e depois, tá bom? Vamos continuar aqui então. Seu número 19 reforça maturidade, e resistência ao tempo, né? Uma torre, né? Uma estrutura que resiste ao tempo, né? No ensino de Philippe Lenormand, essa carta também expressa a longevidade, indicando processos que se estendem, relações e situações que se mantêm firmes, experiências que se prolongam pela vida. É uma carta que depois vocês vão ver de longa duração. Ligada ao 6 de espadas, mostra uma jornada que requer paciência, distanciamento, estratégia e sabedoria acumulada. Quando aparece, fala de proteção, durabilidade, decisões que visam o futuro. É uma carta que fala em futuro, o tempo dela é futuro. E a carta da resistência, da vida longa, da continuidade, do fortalecimento ao longo do tempo. Tá? Então, descrição de tempo, longa duração, é no futuro, muitas coisas, né? No futuro, ela fala em futuro, o tempo dela é futuro, tá? Como eu falei, ela vai falar da longevidade das coisas, da duração das coisas também. Do quanto algo resiste ao tempo, tá? Guardem isso, quanto algo resiste ao tempo. A estrutura dela é firme, a estrutura dela é forte. O significado dela no Petit Lenormand é absolutamente diferente do significado dela da carta da Torre do tarô. Vamos então às posições e algumas combinações. Então nós tivemos perto do consulente, ela descreve ele à direita, tá, no caso, como uma pessoa solitária. Acima do consulente também, porque ela vai influenciar, mas vai falar dele ser reservado, tá? Solteiro, solitário, também é um indicativo de uma unidade, tá? Ela também fala em uma unidade. Então, se você pergunta em quantidade, sai a carta da Torre, então é uma unidade. Acompanhada de boas cartas, anuncia uma vida longa e resistência às tempestades da vida. Tá? Principalmente a carta do Sol, que é uma grande vitalidade. Então, realmente fala de uma vida longa e com saúde, tá? Porque esta torre está exposta ao Sol, mas um Sol positivo, o lado positivo do Sol. Com a carta do chicote da vassoura, vai falar em graves problemas de autoridade, fronteira, alfândega, embaixada, consulado. Isso é se vier acompanhada da carta das montanhas. Por quê? A carta da torre, então, veio antes a carta do chicote, ela está à direita da carta do chicote, então ela está descrevendo os conflitos, a disputa, né? O problema aqui que o nosso consulente está tendo é com autoridades, né, com a carta da torre, com leis, com alguma questão desse tipo. E essa torre está descrita pela carta da montanha, que é alguém que tem um poder de barrar, um poder de vetar, um poder de impedir a passagem do nosso consulente. Por isso, uma alfândega, né, um consulado. E
E se ela vem como última carta, por exemplo, numa tiragem de linha, ela vai indicar que a situação em questão vai perdurar por muito tempo, ou melhor, está dando uma longa duração, tá bom? Vamos agora para alguns exemplos, algumas combinações. A carta do anel mais a torre, tá? Anuncia afastamento do parceiro. Este afastamento pode ter várias origens. Aí a gente tem aqui como exemplo o caixão, por razões de doença ou até morte. O livro, por razões de estudos, pesquisas. Também pode anunciar que um dos parceiros medita sobre uma possível separação e por isso esfriamento, isolamento do casal. Também pode haver uma limitação, restrição do casal ou até mesmo na própria vida do casal, dívidas, situações externas ou internas, que estabelece viver afastado dos outros, num isolamento, tá? Por quê? Porque a carta da torre está descrevendo esta aliança e falando nela ser solitária, né? De um só, entende? Então é uma aliança, mas alguém está sozinho. E aí com a carta do caixão vai falar de doença e morte, e com a carta do livro essas razões então. Perto da carta da âncora, a âncora à direita, então, ou perto da carta da âncora, ela vai estar falando em reforma, pode anunciar uma reforma, tá? Porque é o material, a carta da âncora ela é muito material, tá? E uma das palavras dela vai ser ferramentas, vai ser conectada a isso, tá? Outra combinação que nós vamos ter que vai falar novamente em internação hospitalar, em desgaste, em morte, em problemas de saúde, tá? Vai ser aqui, ó, a torre com a carta dos ratos, que vai falar por quê? Porque o rato, ele vai roer as estruturas, né? Como a gente falou, ela fala em estrutura, né? Então o rato rói, ele traz esse desgaste, né? Uma casa abandonada, o que acontece? Não enche de ratos, de bicho, uma casa suja, né? E aí eles não acabam depredando a casa, as estruturas, estragando a casa. Então a gente vai ter isso da torre com a carta dos ratos também. E a torre com o caixão também fala de uma longa internação hospitalar, tá? Uma longa um isolamento por motivos de saúde pela carta do caixão, tá? Podemos ter, como a gente já falou, até a morte, podemos ter, mas fala aqui de um longo período, né? Isolado, afastado, e pode haver aqui também a finalização, como a gente vai ver lá nas posições da carta do caixão, tá? Então, a gente tem isso aqui também na carta da torre. E reforçando mais uma vez com a carta das nuvens, né? Fala em problemas de saúde, e aí com um lado claro voltado para a torre, pode ser de curta duração, com um lado escuro voltado para a torre, de longa duração. Eu até inverti os slides ali, tá? Mas esses exemplos foram também tirados de uma literatura da Odete Lopes Maza, alguns exemplos dela e outros meus, tá, pessoal? Agora vamos então para a ficha técnica da carta da torre. A carta da torre, então, como a gente já falou, ela vai ser de longa duração, polaridade neutra, tá? 100% neutra. Vai ter como palavras-chave longevidade, vida longa, Estado, governo, instituições públicas, autoridade, lei, regras, hierarquia, convenções, questões jurídicas, burocráticas, escolas, departamentos, legalizar, separação, divórcio, limitação, tá? Substantivos: torre, estrutura, autoridade, instituição, isolamento, limite, solidão, organização, governo, edifício alto. Adjetivos: sólido, autoritário, distante, formal, protegido, isolado, elevado. Verbos: estabelecer, proteger, isolar, organizar, liderar, limitar, refletir. Tempo:
demorado, requer paciência e planejamento, pode indicar um período de reflexão, isolamento temporário ou uma fase de estruturação e organização. Duração, longa duração, se longe da pessoa, sair em uma linha sem a carta da pessoa. Curta duração, perto da pessoa. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Quando a carta da torre está próxima, ela tira longevidade. Quando ela está longe, a gente consegue enxergar a longevidade, certo? Então, quando está perto, curta duração. Quando está longe, longa duração. Objetos: edifícios altos, torres, estruturas de concreto ou metal, símbolos de autoridade ou limites. Locais: ambientes institucionais, escritórios, hospitais, escolas, qualquer espaço que represente autoridade ou isolamento e principalmente, né, os órgãos públicos. Personalidade: pessoa com postura séria, autoritária, organizada, que busquem estabilidade ou que precisam de espaço para pensar, tá? Solitárias, né? Relacionamentos: pode indicar distância emocional, necessidade de limites ou estabelecer uma relação mais formal. Guardem essas informações das fichas técnicas, que elas são muito úteis. Trabalho e finanças: sugere estruturas organizacionais, autoridade no trabalho ou a necessidade de estabelecer limites financeiros ou profissionais. Na área da saúde: órgãos e partes do corpo: coluna vertebral, discos vertebrais, pescoço, dedos, pernas, joelhos. Doenças relacionadas: tendências à artrite, reumatismo, doenças dos ossos, perturbações circulatórias, doenças que obrigam a isolar-se ou ficar em quarentena. Internação hospitalar: pode indicar a necessidade de repouso, isolamento para recuperação ou cuidados especiais. No plano espiritual, simboliza a busca por estabilidade, reflexão interior ou a necessidade de estabelecer limites espirituais para crescimento pessoal. Também vai falar em meditação. Certo, pessoal? Então, esta foi a carta da torre. Um beijo grande no coração e até a próxima carta.